Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Série Mais Em Tanto Podcast, episódio este número 95. E hoje vamos falar sobre o poder da oração, sobre a fé em dias difíceis, sobre crises que se tornam recomeços e sobre coisas e respostas que acontecem até nós, chegam até nós, que a gente nem compreende como é que isso aconteceu. E sobre como nos conectar com Deus sem propriamente falar de religião, e sim se conectar pelo relacionamento. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ele, pastor, comunicador do Evangelho e escritor do devocional A Resposta. Casado com a pastora Paulécia e líder da IAQ Shopping em Uberaba. Formado em engenharia de produção, mas movido pela missão de pregar, discipular e formar líderes. O homem que compartilha diariamente mensagens de fé, cura e recomeço, dentro e fora das redes sociais. Alguém que tem visto na prática o que Deus faz quando um coração decide simplesmente orar. Seja muito bem-vindo ao Série Mais Em Tanto Podcast, pastor Diego Cardoso. Wesley, muito obrigado. Alegria poder estar aqui, poder estar nessa mesa, poder compartilhar um pouco sobre esse tema que eu amo muito, o poder da oração. E sou grato a Deus por estar aqui e por você, pelo convite. O coração tá aberto, tô tremendo aqui com as perguntas que vão vir, mas que esse episódio possa edificar muitas pessoas e que o Espírito Santo de Deus possa alcançar pessoas, igual você falou, independente da religião. O que nos move é a nossa fé, o que nos direciona é a palavra de Deus. E nós estamos aqui com muita fé no coração para transbordar e, através da palavra de Deus, que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Bom, episódio bem abençoado aqui hoje, pastor. E já para começar, eu sempre faço essa breve apresentação do meu convidado aqui. Eu gosto de falar, né? Aquela apresentação famosa de 30 segundos ali. Mas logo após isso eu gosto e peço para o meu convidado se apresentar aqui pra gente. Então, conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional. Quem é o pastor Diego Cardoso? Conta pra gente até sentar aqui hoje na cadeira do Série Mais Em Tanto. Maravilha. Eu me chamo Diego Cardoso, Diego Leal Cardoso. Sou filho do seu Voltair, motorista de caminhão, da dona Neuza, professora da creche, 25 anos de prefeitura. Não nasci num lar cristão, eu fiz enfermagem, trabalhei 3 anos no CTI de um hospital aqui na cidade de Uberaba, onde eu realmente aprendi o que é cuidar de pessoas, e isso despertou algo em mim, assim, eu pude valorizar algo como um banho. Sim. 40 dias a pessoa ficar sem tomar um banho, e a pessoa se levantar e falar, hoje eu posso ir ao banheiro, a pessoa ficar no UTI, então foi uma área que me despertou muito para essa questão. Me formei em engenharia de produção, trabalhei no grupo multinacional durante 9 anos, estava sendo preparado para gerência pan-americana geral de contas estratégicas da empresa. E um dia eu ouvi a voz de Deus, seu lugar não é aqui. Não nasci num lar cristão, eu fui literalmente atropelado por Jesus, né? Eu conheci Cristo como ele verdadeiramente é. Muitas pessoas conhecem a religião, mas eu conheci Jesus e atendi esse chamado, atendi essa voz que falou no meu coração, e eu deixei os 9 anos para trás, e hoje eu estou à frente. Eu sou servo de Deus, meu coração queima por pessoas, queima por servir pessoas, estou à frente. Encontrei na Igreja do Evangelho Quadrangular, através da vida dos meus pastores, pastor Eduardo, pastora Regiane Isidoro, direção, caminho, verdade, vida. E hoje eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor e estamos como pastores na IAQ Shopping, uma igreja que fica hoje dentro do shopping. Nós temos uma comunidade de pessoas ali ao qual nós pastoreamos. Recentemente, há poucos dias, 35 dias, eu lancei o meu devocional, um sonho também realizado que Deus me permitiu. Tem colhido alguns testemunhos, né? E eu tô muito feliz por tudo que Deus permitiu viver. São 7 anos de caminhada cristã,
4 anos de ministério, né, à frente de uma igreja, pastoreando pessoas. Os desafios são muitos, mas o ministério, o chamado de cuidar de pessoas é o que realmente me move. Então, eu sou grato a Deus, eu não olho para trás, a parte empresarial, as amizades que ficam, eu não olho para trás com tristeza, eu olho para trás com alegria. E hoje é diferente. Sim. Hoje eu vou nas empresas, não como engenheiro para auditar processo, mas eu vou nas empresas para orar por pessoas, para abençoar a colheita, para agradecer pela safra. Amanhã mesmo eu vou estar numa fazenda, num culto de ação de graças, agradecendo pelo ano. Então eu estou convicto daquilo que Deus me chamou para fazer e o meu propósito é muito bem definido, Wesley. Então eu não tenho crise com isso mais. No início, lá atrás, bem lá atrás, isso até de certa forma me afetou um pouco, mas hoje eu tenho convicção daquilo que eu carrego e daquilo que Deus me chamou para fazer, que é despertar pessoas e despertar propósitos através de apresentar Jesus como ele realmente é. E pastor, assim, eu trouxe essa linha de tema que é a oração, o poder da oração. Eu vou tentar manter ela, tá? Porque, assim, como falar de Deus é tão bom, né? Talvez eu em cima de uma resposta sua, eu já penso para ir para outro caminho. Eu vou tentar. Fica à vontade, nós vamos, o que eu puder aqui, até onde eu conseguir, nós vamos juntos. Então a gente vai falar sobre a oração, vai falar sobre o seu devocional, vai falar sobre um pouco sobre a parte de testemunhos também, Legal. essa experiência que você teve diretamente com Jesus. Vamos falar muito sobre isso. Mas para começar, eu gostaria de saber por você, o que realmente é essas orações, o que consiste nesse termo, né, nessa palavra oração, e o que faz uma oração ser bem realizada de forma profunda ou não, de forma superficial. Você consegue diferenciar isso pra gente também? Uma pausa rápida para recados importantes para você que está aqui nos acompanhando. Já clique no botão abaixo, no botão curtir, para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Dá um clique aí no botão se inscrever, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Você dando um clique aí no sininho, você é um dos primeiros a saber a cada novo episódio que a gente sobe aqui no canal. Vários episódios postados durante a semana, várias novidades. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E comente aqui também o que você espera e deseja aprender com esse nosso episódio de hoje. Então bora lá pro episódio, te espero lá. Maravilha. Oração é falar com Deus. Pastor, qual é o jeito certo de orar? Não existe jeito certo de orar. Errado é não orar. O errado é ficar sem orar. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,6 sobre intimidade, sobre secreto. Oração fala sobre isso, né? Mas quando fechares a porta do seu quarto, seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, oração é um momento de intimidade, seu e de Deus. Quanto mais próximo, quanto mais íntimo de uma pessoa, mais sensível, mais você conhece a voz daquela pessoa. Sim ou não? Sim. Quanto mais próximo de Deus através da oração, quanto mais íntimo dos céus, você vai ter discernimento para entender se é a voz de Deus, se é a voz do medo, se é a hora de ir, se é a hora de ficar. Eu falo, Wesley, que nós fazemos muitas coisas além de orar, mas não deveríamos fazer nada antes de orar. Jesus nos deixou um modelo, a oração do Pai Nosso, a oração universal. Mas a oração é aquele momento onde você realmente, a Bíblia vai dizer de rasgar o seu coração, né? De abrir o seu coração para Deus e falar, Senhor, esse sou eu. Esse é o Wesley, esse é o pastor Diego, sem o título, sem o rótulo, aquele que só o Senhor conhece, com as dores, com as feridas, com todas as imperfeições, mas estou aqui. Orar é a forma mais simples de você falar com Deus, de você se conectar com Deus e de você também ouvir a Deus, porque
Muitas pessoas acreditam que oração é uma petição. Sim. Eu posso e devo pedir ao Senhor. A Bíblia diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, Mateus 15:7, pedirei tudo o que quiser em meu nome e receberei. Então nós temos essa liberdade de pedir, mas também de agradecer. Oração é um ato de gratidão. Oração também é o ato de conhecer mais quem Deus é. Conhecer mais sobre a pessoa de Jesus. Oração é um momento onde você verdadeiramente aprende mais sobre você, sobre aquilo que Deus tem para você e sobre propósito. Vivemos um mundo onde Deus poucas vezes é consultado. Vivemos em um mundo onde Deus ele é informado. Deus não deu certo, e agora? O que eu faço? Onde o correto seria: Deus, eu vou dar esse passo. Qual caminho percorrer? Eu consulto a Deus através da oração e não informo Ele depois que algo deu errado. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que Ele foi informado, mas com aquilo que Ele foi consultado. E a oração faz isso. Oração é um caminho. Existe, aí entrando um pouquinho no devocional, sei que nós vamos falar sobre isso, mas a resposta do céu para a terra, existe um caminho. E esse caminho se chama oração. Você percebe que esse fato das pessoas, a grande parte das pessoas, vincular a oração no pedir, somente no pedir e não também no agradecer, é até uma forma de afastar essas pessoas que têm isso na mente. Por exemplo, não, eu só vou orar, só vou ter essa iniciativa de orar quando eu precisar de alguma coisa. Eu não vou orar porque eu não tenho nem a prática de agradecimento, então não tem por que orar. Você acha que acontece, tem essa percepção que acontece isso muito também? Eu acredito que sim, Wesley. O que é gratidão? É reconhecimento por algo. Na graça, quando nós reconhecemos quem Cristo é, nós somos gratos pelo que Ele fez. Então, quando você é grato por algo a alguém, é um reconhecimento. Então, você só consegue ser grato se reconhecer o que a pessoa fez por você. E é muito ruim. O ingrato, você não agrada ele nunca. Você nunca consegue agradar um ingrato. E a Bíblia vai dizer que a gratidão é a memória do coração. Então, nós somos gratos no momento da oração. Por quê? Por reconhecer tudo aquilo que Cristo fez por nós. Reconhecer o que Jesus fez por nós, o que Ele conquistou na cruz. E existe eu não diria um preconceito ou algo estabelecido socialmente, que oração é somente para pedir. E nós esquecemos de agradecer. Mesmo quando recebemos. Porque se você só ora para pedir, se você não recebe, você não ora mais. Oração é relacionamento. É intimidade. Eu posso orar para pedir? Posso. Eu posso orar para agradecer? Devo. Mas eu posso orar também para me relacionar com Deus. Pai, eu tô aqui. Posso ouvir a sua voz? O que o Senhor tem para mim para os próximos dias? Qual que é a palavra de hoje? Para os meus próximos dias, para o meu próximo semestre? O que o Senhor tem? Deixa eu conhecer, deixa eu ouvir a sua voz. E até no silêncio, Deus costuma falar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que quem ora só para pedir se frustra. Porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Jesus, há momentos antes de ser crucificado, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Então a vontade de Deus ela é soberana. Nem sempre na oração Deus vai te dar o que você pede, mas para te dar o que você precisa. Nem sempre o que você pede é o que você precisa. Então é mais ou menos por aí, né? Se eu sou uma pessoa que só oro para pedir, eu não vou reconhecer quando Deus fizer e agradecer também. E a oração ela gera intimidade.
Se nós pudéssemos usar essa palavra, o segredo, né, de ter uma vida com Deus, da espiritualidade, está na intimidade. Deus cria o homem para ser íntimo. E a oração é essa forma de aproximar Deus e você, Deus e eu, trazendo intimidade. É o que nós chamamos, a Bíblia chama de secreto. Sim. A Bíblia chama de secreto. Aí é só você e Deus. Aí ele conhece cada lágrima que desce do seu olho quando apaga a luz. Ele conhece as dores, conhece também as alegrias, as fraquezas, as tristezas. É onde a gente tira toda a armadura. É onde a gente tira toda não vou falar máscara, né? Porque tem ambientes que realmente a gente precisa de estar com o paletó esticado e ser não super-herói, mas se posicionar como um. Tem a questão dos arquétipos também, mas no seu quarto, quando é só você e ele conhece o seu coração. É através da oração que você cria relacionamento. Pastor, até no pedir, eu vejo que a gente tem que saber pedir também, né? Porque é muito sobre eu quero isso, faça isso pra mim, me ajuda enquanto a isso. Mas é muito da linha, né? A pessoa pede a chuva, mas não está disposto a enfrentar a lama, né? Exatamente. E assim, né? As pessoas têm que entender que talvez o que ela pediu é realmente o que Deus quer pra ela. Só que não do jeito que ela, Do jeito que que ela quer, né? Então, assim, a partir do momento que você pede a chuva, você tem que estar disposto a enfrentar a lama, né? Exatamente. O momento que você pede paciência, com certeza Deus vai pôr alguém para testar a sua paciência, Situações para te dar mais traz- paciência. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber até pedir, né? Em oração, né? A Bíblia diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, as pessoas confundem oração. Você precisa de fazer a sua parte na oração. Tem essa parte que você falou, existe processo. O primeiro milagre de Jesus, isso aqui é muito forte, Wesley. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então, quebrando um tabu aqui, crente que não vai em festa é bobo. Porque Jesus ia nas festas. Tem lugar que tem hora que Jesus vai embora, você vai junto. Mas Jesus gosta de festa. Jesus estava no casamento, você tem uva, você quer vinho. Para transformar a uva no vinho, você tem que amassar a uva. O nome disso é o quê? Processo. Você tem uva. Para transformar para transformar a uva em água, o nome disso é milagre. Então, o milagre é Deus quem faz. O sobrenatural, a parte que eu não consigo, é Deus quem faz. Mas a minha parte, eu não sou isenta dela. É orar e agir. É aí que você falou, eu pedi a chuva. Deus mandou a chuva. Mas tem os processos da chuva. Você está preparado? Se eu pegando essa analogia da chuva, o telhado aí está isento de goteira. Você vai passar pela lama. Eu pedi paciência. Empresário que pede faturamento, está disposto a pagar mais DARF, aumentar ali a folha salarial. O pastor que pede mais ovelhas, ele está disposto a atender mais pessoas, né? Então, assim, é orar e agir, por isso que é oração. Eu oro, mas eu não deixo de fazer a minha parte, né? O milagre, ele acontece quando eu oro, mas eu tenho que fazer a minha parte. Com Deus, Deus trabalha da seguinte forma. Pedro anda sobre as águas. Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, mas Pedro tem que sair do barco. O mesmo Jesus chama Pedro para lançar as redes. Pedro faz a maior pesca da vida dele, mas foi Pedro quem teve que lançar as redes. Então nós não estamos isentos da nossa parte, de exercer a paciência, de exercer o domínio próprio, de fazer, de plantar. A chuva vem da onde, Wesley? Do céu. A chuva é Deus quem dá. Só que só colhe quem planta. Se eu não plantar, eu posso orar para colher. Deus pode mandar a chuva, mas depende de mim. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar preparado para aquilo que eu estou orando. Porque às vezes eu peço crescimento e não estou preparado para crescimento.
Às vezes o problema não é o peso, mas é a estrutura. Então Deus, antes de dar, sendo repetitivo, mas Deus, antes de entregar aquilo que a gente pede, Ele entrega aquilo que a gente precisa. Então, a oração, até nisso, Deus é um pai que cuida do seu filho. Até nisso, Deus ele é zeloso nas respostas, nos posicionamentos, em entregar as respostas. Eu não te mostro tudo, eu te mostro no caminho. Você dá um passo, eu ponho o chão. Você dá um passo, eu ponho o chão. Então, é mais ou menos por aí. Eu acredito nisso. E, pastor, eu acho isso um paradoxo também, que eu penso que acontece muito em grande parte das pessoas. Por exemplo, a pessoa que pede um milagre, né? Vamos supor um exemplo aleatório, uma pessoa que, para exemplificar isso, uma pessoa que não tem o movimento das pernas, então assim, não consegue andar, né? Só com a ajuda de terceiros e cadeira de roda. Aí essa pessoa sempre pedindo um milagre. Mas se ela não souber, na minha percepção, se ela não souber até identificar esse milagre não vai ser cumprido. Por exemplo, porque talvez a pessoa está mais focada no problema do que na solução. Eu quero um milagre. Aí chega o milagre até ela, aí ela vai se vitimizar. Ah, ninguém me ajuda. Ah, eu não consigo andar. Ai, fulano não me auxilia. Ai, ele consegue e eu não consigo. Não, mas o que você quer? Aham. O que você quer? Não, mas não me ajuda. Eu preciso, mas não me ajuda. Mas o que você quer? O que você quer? Aham. Diego, o que você quer? Eu quero andar. Então, você vai receber esse milagre. Só que a pessoa não é tão clara no milagre que ela quer receber. Tá entendendo? Eu não sei se eu tô sendo claro pra ti aqui. Ela foca mais no problema, foca mais naquelas pessoas ali que não a ajudam, naquela situação que não a ajuda, do que propriamente o que você quer. Qual o Exatamente. milagre que você quer receber, pra sim recebê-lo de Deus. Isso acontece muito, Wesley. Você falou uma palavra, as pessoas... o vitimismo. A sociedade, o governo, a condição atual, a família que eu nasci. Então, as pessoas se vitimizam muito. Jesus, certa vez, ele estava indo para uma festa, ele olha para uma porta e vê um paralítico. Ele vê um coxo. Ele chega no coxo, isso mesmo que você acabou de falar. Você descreveu essa história. Jesus pergunta para ele: "O que queres que eu te faça?" Poxa, ele não anda. Jesus está vendo. Ele quer andar. Mas isso é a vontade dele ou não? É o que ele precisa, mas é o que ele quer? Então Jesus faz essa pergunta: "O que queres que eu te faça?" Aí ele começa no que você falou, o vitimismo. Sabe o que é, Jesus? Toda vez que as águas se movimentam, não tem ninguém que me leva até lá, e alguém vai na minha frente e é curado, e eu tô aqui há 38 anos. Então o vitimismo, ele é algo que nos dias de hoje impede muitas pessoas de viver o milagre. Então Jesus, sim, ele perguntou para aquele homem: "Mas o que queres que eu te faça?" Jesus: "Eu quero andar." Então levanta e anda. Ele pergunta isso pro cego. O que o cego mais queria fazer? Enxergar. Mas Jesus pergunta para ele: "O que queres que eu te faça?" "Eu quero ver, Senhor." "Então veja." Então, quando você faz a analogia ali da cadeira de rodas, alguém que está na cadeira de rodas, alguém que não tem a movimentação das pernas, mas é vítima dessa situação, é vítima desse cenário. Enquanto o milagre não chega, o que eu faço? Por exemplo, eu vou abrir algo aqui, eu tenho 37 anos e eu e a minha esposa, há um certo tempo, já tem uns 5 anos, 4 a 5 anos, nós decidimos que nós iríamos ter um filho. E ela parou de tomar medicação, métodos contraceptivos, e ela foi passando o tempo, e não acontecia nada. Ela procurou a médica falou: "Olha, seus exames estão normais, peça ao seu marido para fazer um exame." E o homem sempre, ele é mais pré-conceituoso, ele vai depois, etc e tal. E eu fui fazer os exames e meus espermatozoides
a quantidade é muito baixa. Então, vou resumir a história. Hoje a quantidade é zerada. Então, aos olhos do homem, eu não posso ter um filho de forma natural. Só que isso não invalida quem Deus é. Isso não mudou a minha fé em Deus. Porque eu não sei se essa pessoa que eu fosse gerar, esse filho que fosse nascer, do meu sangue, eu conheci uma criança que ficou 8 anos no CTI do Hospital São Domingos. Ela nunca voltou para casa. Então a vontade de Deus, ela é sempre superior à nossa. Eu poderia ser alguém frustrado com Deus, ter abandonado a minha fé. Por quê? Dia 30 agora eu vou apresentar 4 crianças. Eu poderia ser revoltado com Deus. E a minha? Eu não posso? Que Deus é esse? Eu oro e Deus não responde, eu peço e Deus não faz. Então Deus, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não sou vítima da situação. Pelo contrário, meu testemunho é para edificar pessoas. Chegam pessoas que passam pelo mesmo problema, que têm a mesma dificuldade. Eu falo, cara, Deus é Deus na sua vida. Você tem fé? Continua orando. Continua orando, porque através da oração Deus vê verdade no seu coração. E Deus prepara isso. Mas o vitimismo é algo que até nos dias de Jesus já existia. E eu vejo que o vitimismo hoje impede muitas pessoas de viver uma vida plena, de viver o propósito que Deus tem para cada um. Pastor, assim, como é que você vê a Jesus, por exemplo, se Jesus aparecesse aqui agora pra gente, ou há 2000 anos atrás, como é que você vê Jesus, assim, a parte comportamental de Jesus como humano mesmo, de fato? Aham. Como que você pensa que era o comportamento dele com as pessoas ali no momento do falar, no momento de pressão, que provavelmente ele recebia bastante Muita. ali? Conta pra mim, uma curiosidade minha agora que surgiu. Tá me apertando, né? Não. A mente mais brilhante que existiu. A mente humana, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Então, Jesus, o homem que habitou entre nós, teve uma das mentes mais incríveis que eu já vi, né? Jesus, ele falava com todos, ele usava uma linguagem simples. Jesus era tão simples que Judas, quando foi traí-lo, quando entregou Jesus para o Império Romano, aquele em que eu beijar, foi necessário Judas dar um beijo em Jesus para diferenciar ele dos discípulos. Então ele era um homem simples, ele era um homem avançado de inteligência, ele sofria pressão de todos os lados, que ele veio quebrar algo que não existia, ele veio quebrar um conceito que já estava estabelecido, que era a lei. Ele veio estabelecer algo novo, que é o reino de Deus. Então, trazendo para o nosso vocabulário de hoje alguém disruptivo para a época. Jesus era como se naquela época ele estivesse anunciando a IA. Uma mente acelerada, acima da média de todos, mas também uma mente humana, que cansou. A Bíblia diz que Jesus teve sede, parou junto ao poço para tomar água. A Bíblia diz que Jesus chorou na morte de Lázaro. Mesmo sendo quem ele era, ele teve aí os seus sentimentos, as suas dores, mas mentalmente falando, Wesley, a mente mais incrível que eu já conheci. Jesus não alterava o seu temperamento em decorrência das situações. Ora ele estava curando, ora ele estava salvando, ora ele estava ensinando, ora ele estava se movimentando. Olha uma curiosidade. Jesus movimentava cerca de 30, 40 quilômetros, 60 quilômetros de uma cidade para outra. Jesus teve um ministério de 3 anos. Então, durante 30 ele foi preparado para isso. E tem gente que quer começar sem preparação. Então, não é porque, eu oro, ponho o pé e Deus já vai... Tem o milagre, mas tem também o processo.
é bom reforçar isso. Durante esses 3 anos, se nós olharmos que Jesus se movimentou muito, Jesus teve muito tempo onde ele estava deslocando geograficamente de um lugar para o outro. Então, durante esses 3 anos, muito tempo ele estava andando. Então, ele estava andando, pregando, salvando, curando. Só tinha um tipo de gente, um tipo de pessoa que Jesus era duro. Com um tipo de pessoa, os religiosos, os fariseus, os escribas. Aqueles que adoravam Jesus com os lábios, mas o coração estava longe. É o que acontece hoje. As pessoas, a religião, coloca muros onde Jesus quer colocar pontes. A religião, as doutrinas das igrejas afastam as pessoas. Afastam quem Jesus quer trazer para perto. Certa vez uma mulher foi pega em adultério. Olha a mente de Jesus. Jesus está riscando o chão. Esses religiosos perguntam, Jesus, sabendo que ela deveria ser apedrejada, e naquele tempo ela cavava-se um buraco, deixava só a cabeça de fora e ela seria apedrejada. E eles sabiam. E era essa resposta que eles esperavam de Jesus. Jesus continua do jeito que está. Jesus faz uma pergunta. Olha a mente de Jesus, falando da mente. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E todos, a Bíblia diz que todos foram embora. Aí ele pergunta para a mulher, onde estão todos? Foram embora? Eles não te condenaram? Aí Jesus responde, nem eu. Vai e não peques mais. Ou seja, arrependa-se do que você fez. Isso em João 8. Em João 10, os mesmos escribas e fariseus queriam apedrejar Jesus. A religião mata as pessoas. A religião afasta quem Jesus quer trazer para perto. Na mesa de Jesus tem lugar para todos, até para o pecador. Inclusive para o pecador. Então, alguém com uma mente dessa, disruptiva, que veio para não fundar uma religião. Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era a religião de Jesus? Na minha percepção, o Pai, que para mim não é considerado uma religião. Ele totalmente foi e é focado para nosso ser espiritual, de fato. Entendeu? E eu enxergo uma religião como doutrinas criadas por seres humanos para ter regras, seguir regras e não necessariamente a Jesus. Jesus era a própria religião. Jesus era o caminho. A Bíblia diz, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que você falou. Ninguém vem ao Pai se não for através por mim. Jesus não foi em um culto. Jesus não era evangélico. Eu sou pastor de uma igreja evangélica, mas Jesus não era evangélico. Jesus não era quadrangular, eu sou pastor de uma igreja quadrangular. Jesus não foi num culto, levantou a mão e eu aceito Jesus. Mas Jesus era o próprio Deus, que veio estabelecer o reino de Deus na terra. Então, conectando com oração, com intimidade, com a fé, com a mente de Jesus, estar à frente da época dele, da era dele, há muitos anos na frente, para só alguém com uma mente assim inabalável poderia suportar o que ele suportou. A Bíblia diz que ele chegou a transpirar sangue. Ele sofreu? Sofreu. Porque o Deus homem, o Jesus que veio no mundo como homem, ele tinha dores, ele tinha sentimentos, ele tinha necessidades, que a Bíblia diz que Jesus chorou, bebeu água, que Jesus comeu, que Jesus dormiu. Mas uma mente, eu descreveria a mente de Jesus como uma mente inabalável. Inabalável. Uma mente disruptiva e que sabia o que estava fazendo. Que sabia o que estava fazendo. Assim, né, na minha percepção, acho que as pessoas confundem muito a bondade de Jesus
com a parte boazinha, né? Eu vejo como coisas diferentes. O bom é diferente do bonzinho. O bonzinho é literalmente a pessoa, o ser que faz tudo que o outro quer. Uhum. E eu vejo Jesus como um ser bom, uma coisa boa, e não boazinha. Então, assim, por que que eu te perguntei isso? Porque sobre a sua percepção de Jesus, né, na época. Porque eu tenho a sensação que ele botava o terror mesmo nesse pessoal religioso na Aham. época, botava a pressão mesmo, entendeu? E principalmente nas pessoas que também se vitimizavam. Eu acho que, assim, ele é bom, mas ele não é bonzinho. A Bíblia diz que Deus é amor. Só que amor para Deus, o próprio Jesus é a expressão de amor de Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que para Deus, amor é diferente para nós do que para nós. Se eu fizer algo talvez aqui que te desagrade, para mim, para você, amor é um sentimento. Para Deus é uma decisão. Deus decidiu amar você, Deus decidiu me amar, Deus decidiu amar você, independente do que nós fizermos, do que nós já fizemos e o que nós vamos fazer. Então Deus é amor, ok. Mas Deus é um Deus justo, que conhece os corações, Sim. que sabe a intenção dos corações. A Bíblia diz que ele esquadrinha, que ele examina os corações. Se há maldade, se há mentira. Então Deus, Jesus no tempo que ele teve na terra, ele combateu os religiosos, essas pessoas que verdadeiramente queriam fundar um falso evangelho, ou pessoas que queriam viver aquilo que Deus não tinha ordenado. Ele veio para trazer uma nova era, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Só que com os religiosos ele batia doído. Ele batia doído, mas batia doído mesmo. Porque eram pessoas que adoravam com os lábios, mas o coração estava longe, que não entendia a mensagem. Pessoas que compreendiam muito da Bíblia, só que não viviam aquilo que pregava. Como se eu subir no altar domingo, pregar, ministrar uma palavra para a igreja. Ó, pessoal, algo óbvio aqui. É como se eu pregasse no domingo, de terno, um blazer, e chegasse em casa e batesse, agredisse a minha esposa. Então é não viver aquilo que prega. Então os religiosos, os escribas e os fariseus eram esses que não viviam aquilo que pregava. E Jesus veio para combater esses caras. Jesus veio literalmente para combater isso, para estabelecer a graça, o amor, o favor que eu não mereço, mas recebo, não por merecimento, mas através da fé, porque Deus me amou. E os religiosos, ele batia mesmo, ele batia doído, combatia mesmo. Pastor, se tratando das orações novamente, tem uma forma certa e padrão para a gente orar? Ou não? Vai de cada pessoa, vai de cada momento de vida da pessoa? Como é que funciona esse momento de oração? Os tipos de oração que a gente tem hoje? Boa pergunta, Wesley. A Bíblia nos fala sobre a oração universal, né? Jesus vai instituir a oração do Pai Nosso, orientando os seus discípulos, mas vocês, quando forem orarem, orem assim. Pai Nosso que estais no céu, e aí ele nos ensina a orar. Então essa é uma oração universal, né? Que nós aprendemos desde a infância, né? Desde criança. Só que a oração, ela é uma forma de você falar com Deus. Como nós falamos no começo, é você e o seu momento com Deus. Vão ter dias que você vai estar mais triste. Haverão dias tristes, haverão dias alegres. Haverão dias fáceis, haverão dias difíceis. Mas em todos eles haverá Cristo, haverá Deus, haverá a oração. É ela que te sustenta. Eu acredito muito nisso, que é a oração que te sustenta. Não existe um lugar, um local certo
né? Eu estou aqui falando com você, mas eu estou em espírito de oração. Nós fomos começar aqui o podcast, eu perguntei, podemos orar? Você falou, claro, pastor. Nós oramos. Eu oro no meu quarto, no meu secreto. Às vezes eu tô na rua e Deus coloca algo no meu coração, ou alguém pede uma oração, pastor, ora por mim. Eu oro, qual que é o pedido? Você tem algum pedido? Então vamos orar. Então a oração, ela é uma forma de conectar os céus com a terra, de trazer. A Bíblia diz que as orações elas ficam numa taça, elas são recebidas diante de Deus. Existem anjos subindo e descendo, levando as nossas orações e trazendo as respostas das nossas orações, né? E nem sempre, isso aqui é bom dizer, nem sempre as respostas são compreendidas, porque eu preciso de discernimento. Que às vezes eu oro esperando aquilo que eu pedi. Você falou sobre isso no começo. Eu costumo dizer que milagre não tem embalagem, mas tem endereço. Deus às vezes não faz da maneira que você pediu, mas da forma com que você precisa. Então, a oração, respondendo a sua pergunta, não tem jeito certo de orar. O errado é ficar sem orar. Ou orar só quando você precisa. Porque aí eu só tenho a Deus como alguém que me socorre. Não alguém que é meu Senhor, alguém que eu construo relacionamento. Deus cria o homem para ter relacionamento com ele. Eu reconheço Jesus como meu Salvador, que me salva através da graça, e como meu Senhor. Aquele que tem sobre a minha vida, que exerce influência, que direciona a minha vida, que molda a minha vida, que vive, que me mostra o meu propósito. Wesley, a pergunta que eu mais respondo hoje, que eu mais recebo, pastor, o que eu faço para encontrar o meu propósito? Está relacionado com o coração. Porque às vezes as pessoas colocam propósito apenas em bens materiais. Mas todo propósito que vem de Deus está relacionado a servir pessoas. Amar a Deus e expressar isso servindo pessoas. Não dentro de uma instituição religiosa. Servindo pessoas na empresa, servindo pessoas na rua, servindo pessoas no mercado, servindo pessoas no banco, servindo pessoas aqui. Eu fui servido, fui muito bem recebido. Me ofereceram um café, uma água, eu fui muito bem recebido. Então, você conhece, quando a gente tem um discernimento espiritual, quando você chega num lugar, você sabe que Jesus está nele. Onde tem o Espírito Santo de Deus. E isso vem através da oração. Isso vem através do relacionamento. Guarda esse texto, Wesley. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, fecha a porta do seu quarto. Ou seja, abaixa o volume das outras vozes. Abaixa o volume da voz do medo, da insegurança, da incerteza, da incredulidade, das pessoas que dizem você não pode, você não consegue. E o seu pai que te vê em secreto, ou seja, você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Se a gente trouxer para tangibilizar e exemplificar, é o quarto de guerra, é o secreto. Não necessariamente um quarto físico, mas um local de intimidade. Não que Deus só vai falar com você ali, senão alguém pode interpretar que Deus só está ali naquele momento. Mas o seu pai que te vê, isso é muito forte. O seu pai que te vê em secreto, ou seja, Deus te vê. Deus conhece mais de você do que você mesmo. Ele sabe das suas dores, das suas angústias, das suas necessidades. E quando você se relaciona com Deus através da oração, é um diálogo. Você consegue ter discernimento para ouvir a voz de Deus. É para eu ir. Não é para eu ir. É para eu me conectar. Não é para eu me conectar. Vai me beneficiar muito financeiramente, mas não está relacionado com o meu propósito. Pode ir. Porque é a hora de Deus te abençoar e derramar sobre a sua vida. Porque eu estou te dando acesso para o próximo nível. Eu estou enviando pessoas, recursos. Eu estou subindo o seu nível. Eu estou elevando o volume da sua voz. Eu estou amplificando o volume da sua voz.
eu tô dando volume para aquilo que você carrega. Você plantou muito e chegou o tempo de colher. Você vai colher até onde você não plantou. Então, para receber isso, você precisa ter intimidade. Para entender isso, você tem que ter discernimento da voz de Deus. Então, por isso que eu falo que a oração ainda resolve. É orar e agir. Mas oração é relacionamento, é intimidade. O mundo que está lá fora não altera o que está aqui dentro. Eu tenho meus problemas, tenho meus boletos. Como todo mundo, tenho as minhas dores. E não dá pra pagar o boleto orando, né, pastor? Não dá pra pagar o tem que agir. tem que agir, é orar e ação. Mas eu sei nas mãos de quem a minha vida está. Eu sei que existe alguém que é por mim. E eu só tenho essa convicção porque eu falo com ele todos os dias. É assim, quando a mãe, eu falo lá na igreja, nós temos a igreja da criança. Se a criança chorar, a única pessoa que vai reconhecer a mãe, nem o pai, porque o pai é mais desligadão, mas a mãe vai reconhecer a voz. Isso vem de quê? De relacionamento. Então, esse texto para mim, para oração, Jeremias 33:3 também, clama a mim. Clama, o que é clamar? Pedir, incessantemente, gritar, clamar, clama a mim e responder-te-ei. Deus responde a oração. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Então, quando você crê, você clama, você ora. Vou falar um negócio aqui que poucas pessoas vão conseguir compreender, mas Deus te mostra o futuro. Deus te mostra o próximo nível. Deus te mostra, Deus te revela através do secreto, através do joelho no chão. Deus te mostra quem vai estar com você, quem não vai estar com você na próxima estação. Pessoas passam, mas o propósito é eterno. E para ter esse discernimento é a oração. Muito forte, hein? Estamos segurando aqui, hein? Estamos segurando, hein, pastor? Eu tô falando muito, né? Pastor, e por que as pessoas, a grande parte delas, não tem esse hábito da oração? É por desconhecimento de fato do poder da oração, do que é a oração? Ou tem pessoas também que até se envergonham de orar? Seja, por exemplo, de forma secreta, seja em outros ambientes com outras pessoas em conjunto. Rola isso também, até a vergonha da pessoa de orar diante de Deus? Wesley, eu acredito que são as duas coisas. Até na igreja mesmo, você pedir alguém para orar, às vezes em público, a pessoa ela vai, não é para mim, eu não sei como orar. Às vezes falta um pouco de discernimento, sim, de conhecer. E a religião é uma praga. A religião, os religiosos, para estar na igreja você tem que estar de terno e gravata, você não pode ir na festa, você não pode ter seus amigos, você não pode jogar futebol. E aí as pessoas vão levando uma vida e essa parte espiritual ela vai ficando de lado. Ninguém sai de casa sem tomar um cafezinho preto. Não deu tempo de comer nada. Tomei um cafezinho preto. Tomei whey, um iogurte, peguei uma fruta, tô indo no caminho, mas as pessoas saem sem orar. Então, oração é um hábito. Tem um grupo que eu acompanho e nós estamos falando sobre o poder da constância em Deus. Essa é a palavra, a constância. Não é orar muito, uma vez só, mas é ser constante todos os dias. Então eu vejo que falta isso, a constância nas pessoas. Por quê? Deus não fez mesmo, Deus não gosta de mim, não. Não aconteceu até hoje, não vai acontecer mais, não. Deus não me ouve, não. Jesus está num lugar a 40 quilômetros de distância, chega uma notícia. Lázaro, seu amigo, morreu, está doente. Lázaro estava doente. Jesus só sai do lugar 2 dias depois.
2 dias depois, Jesus chega até aquela região onde Lázaro estava, na região de Betânia. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eram 3 irmãos que Jesus gostava de estar na casa deles. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus era amigo de Lázaro. Intimidade. Então, Marta se desespera, Maria se desespera. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, isso não teria acontecido. E às vezes a gente pensa que Deus está atrasado. Deus não trabalha no nosso tempo. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. E as pessoas se frustram com Deus, se decepcionam com Deus. Por quê? Porque coloca expectativas naquilo que Ele pode entregar e não em quem Ele é. Eu estou orando para Deus me dar uma casa. Se Deus não me der uma casa, Deus é mau. Qual é o propósito da casa? É para servir pessoas? Opa, encontrei propósito nessa oração. Vou trocar de carro. É errado pedir um carro novo? Não. Vou abençoar quem está próximo de mim com esse carro novo. Então as pessoas se decepcionam. Por quê? Porque oram pedindo a bênção e não querem se relacionar com o dono da bênção. A mesa é um lugar que Jesus gostava muito de estar. Igual nós estamos aqui numa mesa. Jesus gostava muito de se relacionar e até na mesa ele institui a ceia do Senhor. Por que a mesa? Porque na mesa nós somos iguais. Eu te conheço há poucas horas. Eu sei um pouco da sua história, você sabe um pouco da minha, mas aqui nós somos filhos de Deus. Na mesa da graça, na mesa de Cristo, não importa o carro que está parado lá fora, qual que é o meu, qual que é o seu, a marca da sua roupa, não importa. E quando Jesus estava na mesa, isso é incrível. Na mesa, eu não vejo as mãos, porque os meus olhos estão na face. Então eu não me relaciono com Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. A face fala de quem Ele é. Então é sobre saber quem Ele é, que há um tempo certo para todas as coisas. Se a casa não veio, se a cura não veio, se o bem não veio, se a expansão da sua empresa, se o crescimento ainda não veio, Deus continua fazendo. Eu orei hoje, eu oro amanhã. Para quê? Para exercitar a minha fé. A fé é como se fosse um músculo que hipertrofia, se exercitado, e atrofia, diminui de tamanho, diminui de volume, se não for exercitado. Como que eu coloco a minha fé em prática? Através da oração. Esse é o poder da oração. Esse é o poder da oração. Quem ora com Deus, quem ora é amigo de Deus. E Jesus chega naquele cenário, Lázaro estava morto. Aí Jesus fala para Marta e Maria, Lázaro há de ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus chorou. Você já tinha ouvido isso? Jesus chorou pela morte de Lázaro. Por quê? Jesus amava Lázaro. Jesus se importava. Jesus se importava com Lázaro. Importar é trazer para dentro. É sentir a dor do outro. É relacionamento. Então Jesus chora, mas Jesus chega naquele lugar para realizar um dos maiores de todos os milagres. Que foi um dos últimos milagres antes dele ser crucificado. Então Lázaro vem para fora. E Lázaro então, ele ressuscita. A Bíblia diz que Jesus chama Lázaro para fora. Tirai a pedra, trazendo para o contexto da oração. Jesus pede para quem estava ali no contexto, tirai a pedra, natural. Orar, eu tenho que ter tempo com Deus. Um milagre, Lázaro, vem para fora. Aí é Deus quem faz, de acordo com a intenção do meu coração. Mas eu preciso ter constância na oração. Preciso ser alguém que, assim como é um equilíbrio na sua vida, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Precisa de ter um equilíbrio, ter constância, essa é a palavra. Esse é o poder da oração. Você se relacionar com alguém que conhece mais de você do que você mesmo. E Lázaro sai.
e Lázaro volta a viver. Isso é incrível. Para mim é um dos maiores milagres que Jesus fez. E o mais incrível de tudo, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto. Imagina, o coração voltou a bater. A oração traz vida. A oração traz vida, vigor, ânimo. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. É fortalecimento, é renovação, é você encontrar seu propósito. Aí quando Lázaro sai, Jesus fala assim: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, Lázaro vivo novamente, ele estava com as mãos e os pés amarrados. Jesus devolveu a vida, mas foi necessário quem estava perto tirar as ataduras, remover as faixas, porque é orar e agir, mesmo realizando um milagre. Não é que Deus depende ou conta com a minha oração, mas o milagre inicia quando eu estou disposto a receber, através da oração. Mas, pastor, é mais fácil eu buscar também em Deus uma pílula mágica, né? Ele pode fazer, ele tem esse poder, mas existe o processo. Eu olho muito para a natureza, para como Deus, a forma como Deus cria as coisas. Uma gestação antes dos 9 meses, ela é prematura. Se Deus nos entrega tudo que nós viveríamos em 10 anos, será que nós estamos prontos para receber, para suportar? Então não é... Tem milagre, tem processo. Então a oração te permite isso, não se frustrar, independente da situação. Você sabe, você já colocou nas mãos de Deus. Eu orei ontem, eu apresentei minha semana para Deus. Na igreja nós temos temos um momento no culto do domingo. Para nós, o que é o domingo? É a primícia, é a primeira parte, eu entrego nas mãos do Senhor. E nós fazemos uma oração: Senhor, a partir dessa oração, tudo que acontecer na nossa semana é permissão do Senhor. Então eu já sei que é permissão de Deus. É como eu vou lidar com aquilo. Isso que dita a minha semana, mas a gente sempre declara que vai ser a melhor semana da vida. E temos a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, Wesley, a Bíblia é incrível. Eu amo a Bíblia. A Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Às vezes tem gente que está nos ouvindo pensando assim: poxa, por que Deus faz na vida de todo mundo? Por que não chegou a minha hora? É a lógica do paralítico. É a lógica do paralítico. Por que eu não? Por que na minha vida não? Noé demorou 100 anos para construir uma arca. Só que Noé estava construindo uma arca em 100 anos, ou Deus precisou de 100 anos para construir Noé? Para Noé estar preparado. Então, não é porque Deus não fez ontem que ele não vai fazer hoje. E se ele não fizer hoje, eu vou continuar crendo que ele vai fazer amanhã, daqui 1, 2, 5, 10 anos. Porque eu sei em quem eu posso confiar através da oração. Ele pode fazer que, agora? Pode. Mas tudo depende da minha maturidade. Aí esse é um outro papo. Sim. Maturidade, tem muita gente que não recebe porque não tem maturidade para receber. Pastor, mas agora eu gostaria de te pedir uma resposta. A resposta. A resposta. Conta pra gente sobre esse devocional, de onde que surgiu essa ideia, como é que foi, né, chegar a apresentar a resposta pro público que lê, né, e vê também esse livro como algo que penso que vai já tá curando vidas, né? Wesley, De onde que surgiu isso? bacana. Eu me surpreendi. Deus sempre nos surpreende, né? Sempre faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos
ou pensamos. Eu gosto muito de digital, me posicionar. Eu acredito que as redes é uma ferramenta, né, que Deus deixou para o evangelho chegar, para a mensagem chegar. Eu comecei a gravar alguns devocionais e eu escrevia aquilo que Deus fazia a minha oração. Senhor, me dá uma palavra para eu poder falar um devocional curtinho de 40 segundos, 30 segundos. E naquela série de devocionais, nós começamos uma série A Resposta. A pessoa que estava comigo, o Denis, ele falou assim, pastor, por que você não faz esses devocionais em séries? E a resposta foi a primeira série. Então daí, desses devocionais, que tem vídeo, se for no meu Instagram, vai estar lá, bem antigo, é a primeira mesmo, a resposta. Aí começava assim, você orou, e essa é a resposta de Deus para você. Você orou, e essa é a resposta. E todo mundo isso pegou. Aí eu comecei, né, a sonhar esse devocional. Puxa, mas quem sou eu? Escrever. E detalhe, isso veio antes da IA. Porque agora, se você transcreve aí qualquer coisa, você consegue fazer um livro digital. Sim. Mas assim, esse veio do secreto mesmo. A resposta. 40 dias para ouvir a voz de Deus e encontrar a resposta através da oração. Eu acredito que do céu para a terra, a resposta vem através de um caminho, e esse caminho se chama oração. Eu creio no poder da oração, e Deus foi colocando pessoas. Eu não tinha, mas o céu tinha, eu vivo isso. Foi uma pessoa que abençoou esse projeto, né? Foram impressas aí 2.000 unidades na primeira edição, né? Então hoje é um sonho realizado. Eu recebo testemunhos de pessoas que não só encontraram a resposta de Deus, mas entenderam que o silêncio também é a resposta. O silêncio também é Deus te preparando para algo. É um livro assim que fala sobre você se conectar através da oração. É um livro atemporal, é um alimento diário. E esse aqui eu trouxe para você. Eu fiz em especial, eu quis em especial trazer isso para você, para te presentear, e quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que você possa encontrar durante esses 40 dias respostas, e que em nome de Jesus, cada resposta que Deus te entregar, você possa alcançar mais pessoas com aquilo que Ele te confiou. Esse é seu. Muito obrigado, capa bonitona. Ela tem um marca-páginas aí também, tem um pouco da minha história. Então, cada dia você vai na página 18, abre a página 18, Wesley, por gentileza. Na página 18 tem uma parte de você... Tem os trechos também de anotação. De anotação, né? Pra pessoa que quer ler ali com a Bíblia. Na página 18 e 19, pra pessoa durante esses 40 dias, o que realmente ela quer ver de transformação, o que ela busca de Deus, os objetivos. Então, assim, é algo prático mesmo, sabe? Para fortalecer a fé, para quem não conhece a Deus, para quem quer começar, tá caminhando, para quem é da igreja, para quem não é da igreja, para quem tá há 50 anos na igreja. Então, é algo para fortalecer a fé das pessoas. Foi isso que Deus colocou no meu coração de forma simples, prática, uma linguagem muito acessível, e que esse devocional possa abençoar, continuar abençoando você, a sua casa e os seus sonhos também, seus projetos. E é muito interessante da forma que você separou aqui o livro, né? 40 dias, que a pessoa que não tenha constância, né? Consegue de forma diária ali, alguns minutos do dia para ler cada dia específico, e daqui 40 dias com certeza vai ter constância na oração, na parte da resposta também, e ouvir, né? Como você diz aqui, né? 40 dias para ouvir a voz de Deus, porque eu penso que Deus fala com todo mundo, mas não é todo mundo que o escuta, né? Uau, é forte. É isso mesmo. Então, assim, quando a pessoa fala que Deus não tá falando comigo, eu acho que ele tá falando, é só você que não tá escutando. Por algum motivo, seja a falta do silêncio,
seja a constância no orar. Então é importante, porque assim, não é fácil, né, pastor? Não é fácil. O orar não é fácil e o discernir a voz de A Deus voz de também, Deus. isso não é fácil. Exatamente. Então, talvez assim, para pessoa que não tem esse costume, né, e me passa a ter esse costume, não é uma coisa que eu comecei daqui uma semana eu vou conseguir diferenciar o que é minha voz do E meu o que é a voz de Deus? Então, assim, é muito, muito complexo. Pastor, agora eu gostaria de falar um pouco sobre vislumbre atual e vislumbre do futuro. Como é que você alcança hoje as pessoas com a sua mensagem, né? A mensagem de Deus ali. É através da igreja, né? Sim. Pastoreando. E fora da igreja, como é que é? Como é que você interage com essas pessoas que buscam Deus através de você? E futuro? Você visa ampliar isso, atingir Legal. mais pessoas? Como é que tá essa expectativa de futuro também? Maravilha. E aproveitando você me dando a resposta, eu já vou puxar a caneta aqui pra você me dar um autógrafo. Claro, vou fazer isso agora, ao vivo. Pronto. Deixa eu fazer isso já, Me dê as honras. com toda certeza. Vocês acharam que eu não ia pedir o autógrafo e a dedicatória aqui pro pastor, né? Tem que... O serviço aqui é completo. A entrega do livro, a dedicatória. Depois a gente vai marcar de falar só sobre o livro. Porque, não sei se você percebeu, pastor, eu sou ativo e gosto da leitura. Eu percebi o cenário aqui também. Conversa com esse tempo todo. Então a gente já desenvolveu o Clube do Livro, já desenvolveu episódios específicos comentando e só falando sobre livro. Sério? Que bacana. Então dá pra gente fazer um episódio só sobre ele depois. Não, vamos fazer à tua disposição, vamos fazer. Uma coisa que eu vejo em você aqui, Wesley. Vou escrever, eu não vou falar não. Boa. Depois você vai testemunhar. Pronto. Vou deixar pra ler mais tarde, porque Tá bom. assim, eu vou te contar que depois dessas últimas gravações que eu faço do dia, pastor, eu geralmente, né, acabo aqui já no último período da noite, então assim, eu praticamente fico sozinho aqui no espaço, aí é o momento É o de eu seu fechar momento. a porta ali, e assim, Legal. eu me conecto muito com Deus, Deus conecta muito comigo, a partir do louvor, Que bacana. a partir do louvor. Qual é o louvor que você mais ouve? Eu não tinha o costume de ouvir louvor. Eu era daquele cara do sertanejo mesmo, do sertanejo universitário. Aí agora eu já não ouço mais o sertanejo e faço assim, nossa, por que a pessoa não escuta o louvor? Mas muitas vezes é por não conhecer. Sim. O preconceito. Sim. Mas assim, tem muitas músicas que chamam minha atenção, músicas que falam especificamente desse relacionamento, né, com Deus, a parte da entrega mesmo de Jesus, né, a entrega que Jesus fez para tirar os nossos pecados, né? Então, assim, louvores, né, que falam sobre isso, eu me conecto bastante. Legal. Me conecto bastante. Agora voltando, vislumbre. Você acha que eu esqueci? Não esqueci. Achei que eu tinha esquecido. Será que eu posso falar tudo? Wesley, a maior pregação de um homem que sobe no altar, que é o maior pecador, ou o primeiro a pecar na igreja, é viver aquilo que prega. Né? Então, assim, não tem como alcançar pessoas se sua vida não for uma vida onde você realmente vive aquilo que prega. E podia pular essa parte, não podia não? Não, podia não. Não. E assim, cara, eu verdadeiramente entreguei a minha vida pra Cristo, sabe? Eu fui atropelado por Jesus. Eu não nasci em um lar cristão, eu
Eu corria das minhas tias que falavam de igreja pra mim. Eu não queria parar de beber, eu não queria. Eu achava que eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada. E hoje me ver na posição que Deus me permitiu estar à frente de uma obra, cuidando de pessoas. A gente continua errando, a gente erra muito, sabe? Tentando acertar, mas o meu coração tá no reino de Deus, no amor às pessoas, em ganhar as pessoas para Jesus, em alcançar pessoas para que as pessoas possam conhecer Jesus como de fato ele realmente é. Nós temos 4 anos de ministério. O que é ministério? É quando você assumiu uma igreja. E hoje, a capacidade da nossa igreja é 435 pessoas. É uma responsabilidade muito grande estar à frente disso, né? E recentemente nós tivemos a notícia, nós estamos mudando. Então a Quadrangular está ampliando, né? Está multiplicando a cidade de Uberaba e nós vamos assumir um local 2 vezes o tamanho. Então é mais visibilidade, é mais exposição, nosso coração se alegra, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Porque são mais pessoas, existe um lado. O pastor geralmente ele entrega muito. Ele é alguém que entrega muito. Ele é o primeiro a orar. Ele se doa muito. E tá tudo certo. Deus o levantou para isso. Mas existe um lado também que o pastor é gente. Que o pastor tem as suas dores. Pô, mas o pastor falar isso no podcast, vocês têm que saber. A gente também chora, sente dor, tem medo. Mas a oração nos mantém de pé. A vida com Deus. Então, respondendo a sua pergunta, dia 4 agora de janeiro, nós estaremos já ali na região do Piscinão, assumindo um novo desafio dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, debaixo da visão dos nossos pastores, pastor Eduardo, pastora Regiane. Pastor Eduardo é o meu pastor, um homem visionário. Pastora Regiane são pessoas que nos mostraram o caminho. Então, nós estamos crescendo, o Evangelho está crescendo, o reino de Deus está crescendo. E isso é o que me move. O meu coração está nisso. Meu coração está nas pessoas, em cuidar das pessoas, em fazer discípulos, em apresentar mais pessoas para Jesus. A igreja local. Eu tenho um sonho de poder ministrar nos Estados Unidos. Eu tenho um sonho de pregar em inglês. Eu estudo para isso, né? Mas o meu coração está na igreja local. Está nas pessoas que convivem comigo todos os dias. Então, meu coração está nisso. E eu gosto muito do digital, eu utilizo muito meu Instagram para falar do Evangelho, do amor de Jesus. @pastor Diego Cardoso. Segue lá para você receber uma oração, uma palavra que vai te fortalecer. E eu acredito que a mensagem, que Deus vai me usar muito para que a mensagem possa chegar em lugares, em pessoas que através do meu testemunho vão se conectar com aquilo que eu me conectei. Eu só me conectei porque eu conheci. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, 2026, todo ano nós carregamos uma palavra profética, né? E 2026 nós carregamos o ano da expansão, né? É uma palavra profética. E nós cremos, até o símbolo aqui de uma ampulheta, a ampulheta aqui significa, se você olhar um X também, nós cremos que Deus vai exponencializar, vai expandir em todas as áreas da nossa vida. O nome disso aqui é projeto de vida. Deus investe em quem tem projeto. Tudo que é grande, tudo que é importante tem um projeto, tudo que é relevante. Você vai construir uma casa, um engenheiro, nós somos engenheiros,
anotação de responsabilidade técnica, senão eu não libero para iniciar a operação. Então, tudo que é grande e importante tem um projeto. Então, nós carregamos isso conosco, né, na igreja ao qual eu estou como pastor. E 2026 é esse ano, o ano da expansão. E eu queria convidar você, Wesley, para dar uma oportunidade para sua fé e entrar nesse projeto conosco, para fazer o projeto para que 2026 seja o ano da expansão. Aqui, ó, em várias áreas, você vai escrever aquilo que você deseja expandir: vida espiritual, ministerial, vida financeira, profissional, dá licença, vida familiar, vida sentimental, emocional, saúde. Um dia, o meu devocional estava aqui, no projeto de vida do ano do extraordinário, que é o ano que nós estamos vivendo, né? Nós carregamos esse memorial, que é a pulseira. Então, essa é a pulseira do extraordinário. Para todas as vezes que eu sentir fraco ou que eu pensar em desistir, eu lembrar que eu tenho uma palavra, que é o ano do extraordinário. E 2026 será o ano da expansão. Eu deixo aqui o convite para você participar conosco do projeto de vida, dando uma oportunidade para sua fé, para você viver junto com a gente aí essa expansão. Aí tem aqui também, olha que bacana, Wesley, um projeto evangelístico. Está totalmente ligado à fé, à espiritualidade. Aqui sobre 2026, o que é expansão? Tempo que Deus nos chama para sair da zona de conforto. Uma palavra para cada mês do ano. E no final de 2026, as minhas conquistas. Para que você possa ser grato a Deus, tudo aquilo que Ele permitiu viver e expandir na sua vida. Então esse é seu, respeitando muito a sua crença, respeitando muito aquilo que você acredita, né? Quero te convidar para participar conosco aí do ano da expansão em 2026. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai soprar o sério, mas nem tanto, em muitos lugares. Em muitos lugares. Que top. É realmente o projeto e metas colocando Deus à frente de tudo, é claro. É isso. É sobre isso. Mas, pastor, fala aí agora pra mim. Eu quero sinceridade. Curtiu o episódio? Cara, demais o episódio. Adorei conhecer você, o espaço. Muito, muito, muito. Eu amo isso aqui. Eu amo estar aqui, poder conhecer pessoas, conectar com pessoas, poder falar daquilo que Deus fez na minha vida. Muito bacana. Parabéns, parabéns. Você é uma pessoa incrível, fantástica. É impossível. Não pode nem falar muito. Eu falar, o pastor apaixonou pelo Wesley. Você não tá enviesado, não, porque antes de começar, o pastor Rodrigo tava aqui enchendo minha bola. Já tava, né? Não tô não. Pastor Rodrigo é Rodrigão. Pastor do amor. Olha o nome do homem, pastor do amor. Ele é demais, ele é demais. Grande no tamanho, grande no coração. Um beijo no seu coração, pastor Rodrigo. Mas fico grato a Deus pela oportunidade e você também. E Wesley, Deus honra. Deus honra. Quem planta fidelidade, colhe honra. E Deus vai te honrar muito. Vai te honrar muito. Através desse projeto, você tem abençoado pessoas, aquilo que Deus colocou no seu coração. Debaixo da grandeza de Deus, começos são sempre começos. E é tempo de expandir. É tempo de crescer. Tudo aquilo que você pediu, que você orou no secreto, eu vim aqui para dizer que chegou a hora de você viver. Deus ouviu as suas orações. Tudo aquilo que nós conversamos antes do episódio acontecer, antes da gravação iniciar, tudo aquilo que nós conversamos, dos seus projetos, vai acontecer antes do que você imagina. Esteja atento aos sinais, que Deus vai te dar uma direção. E eu quero voltar, hein? Eu tenho que te contar uma coisa, mas tem que ser nos bastidores. Pastor, tem uma mensagem final ainda.
Mas antes dela, eu gostaria que você reforçasse novamente as suas mídias sociais. Então, olhe para aquela câmera ali e passe suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior e melhor contigo. Se você não me conhece, você não tá perdendo nada. Não, mas é... Brincadeira, para dar um corte assim. entendi. Eu estou no Instagram, @pastor.diegocardoso, YouTube, Pastor Diego Cardoso. Pastor não pode falar que tá no TikTok, né? Mas eu tô lá no TikTok também, Pastor Diego Cardoso. E é isso. Se você quiser ser abençoado também pelo devocional, ali no Instagram também você tem acesso. Eu estou hoje na IEQ Shopping, no Praça Uberaba Shopping. Se quiser tomar um café, receber uma oração, eis-me aqui. Eu sou servo de Deus, conta comigo. Boa. Pastor, agora eu tenho 2 pedidos. Primeiramente, a mensagem final. E segundamente, após a mensagem final, eu gostaria de uma nova oração para a gente finalizar o episódio. Amém. Então, essa mensagem que eu queria te pedir é principalmente para aquelas pessoas que até conhecem sobre a oração, mas não têm a constância na oração para ter esse relacionamento com Deus. E também para aquelas pessoas que não conhecem oração, né? Não sabem dessa forma de relacionar com Deus, a importância da oração. Então, deixe essa mensagem e logo após ela, a oração. A oração. Legal. Orar é falar com Deus. E devemos fazer isso de forma simples. Talvez por algum motivo você se decepcionou. Talvez por algum motivo você deixou de orar. Mas sem pressa, sem culpa, sem ressentimento. Volta. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com saudade do seu cheiro, do seu secreto, da sua intimidade. Não é porque Deus não fez uma vez que ele deixou de ser Deus, né? Então, estabeleça um momento, tenha o seu quarto de guerra, 5 minutos, começa com 5, vai dar certo. 3 minutos, começa com 3, vai por mim, funciona. Oração ainda resolve, oração ainda funciona. Começa com 3 minutos e você vai sentir prazer em ouvir a voz de Deus, em se relacionar com Deus. Se você tem o hábito de fazer a leitura da palavra dentro da sua fé, da sua crença, estabeleça isso e rotina vira hábito. E você vai ver que muito, muito, muito em breve você vai estar influenciando pessoas a orar também, porque quando você passa um dia aí sem falar, sem orar, sem receber, sem se comunicar com Deus, imagina só, essa é a mensagem, agora que começa a mensagem final. Você tá sem WhatsApp, seu 5G parou de funcionar. Quando você não ora é a mesma coisa, você tá sem seu 5G, você desespera. Então, essa é a mensagem. Vou traduzir aqui a versão Pastor Diego. Liga o 5G do céu aí e se conecta com Deus. Depois que você sei e você sente, não tem como mais desver e dissentir. Não tem como. Se é que existe essa palavra, dissentir. Nasceu agora, mas não tem como. Conecta o seu Wi-Fi aí, irmão, e vai pra cima. Deus é contigo. A oração vai te colocar em lugares que você nunca pensou em estar. Declara essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bora orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque esse dia estava no cronograma dos céus. Obrigado, meu Pai, por cada vida que chegou até aqui, por cada vida que está nesse momento recebendo essa oração, que foi alcançada, edificada por este podcast. Obrigado pela vida do Wesley, que se dispôs, que se colocou, Pai, à disposição do reino para ser um canal de bênçãos. E esse episódio, assim como os outros, vai alcançar pessoas, vidas, e vidas serão transformadas. Senhor, eu oro, meu Pai, que onde estiver sendo assistido, se tiver alguém doente, se tiver alguém enfermo, seja curado em nome de Jesus. Se tiver alguém agora, Pai, pensando em desistir, pensando em tirar a própria vida, não faça isso, porque Deus é contigo e você não está sozinho.
O Senhor é contigo. Não desista dos seus sonhos. Não desista de quem você é. Não busque a aprovação das pessoas. Aquele que precisava de te aprovar deu a vida por você. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Senhor, tira do nosso meio todo espírito de comparação. Que cada pessoa que esteja recebendo essa oração entenda o propósito, o motivo pelo qual o Senhor o formou, o Senhor o fez. E cada um de nós somos únicos, meu Pai. Assim como a nossa digital não pode ser copiada, o nosso propósito, ele pode até ser modelado, mas não pode ser copiado. Traga paz, saúde, direção e direcionamento através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Assim eu oro, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Pastor, valeu demais Obrigado, viu? por Pela ter aceitado oportunidade. o convite desse Conta comigo. episódio abençoado. Estava precisando disso. Amém. Que Deus abençoe, conte sempre comigo. Gratidão é minha por estar aqui. Gratidão a Deus pela sua vida e por poder conhecer esse movimento lindo que Deus tem permitido você fazer. Boa. E para você que chegou até aqui nesse episódio abençoado, já sabe. Clica no botão logo abaixo, no botão curtir, para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva no canal do Sério Mais Nem Tanto Podcast. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Sério Mais Nem Tanto Podcast. Dá um clique aí no se inscrever. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mais Nem Tanto Podcast. É logo no sininho ao lado de se inscrever. Dá um clique aí no sininho. Vários episódios durante a semana, vários conteúdos novos, vários convidados. Então, é muito importante você ativar as notificações. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupo de Telegram, de WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse episódio abençoado sobre oração chegar a mais pessoas. E comente aqui, exclusivamente para você que chegou até o final. Eu vou começar orando nos meus 3 minutos diários para tornar a minha rotina de oração o hábito futuro. Então, para você que chegou até aqui, para exclusivamente você, para entender que você chegou até o final, comente isso aqui no comentário abaixo. Então, te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau. Making off. Ainda tá gravando? Não acabou não. Não acabou. Já aí, desligou, né? Ó o recado, ó o recado. Qual é a frase? Oração, 3 minutos. Oração, 3 minutos. 3 minutos. Para os 10 primeiros comentários, oração, 3 minutos. Cada pessoa vai ganhar um devocional, a resposta, se for daqui de Uberaba. Fechou, é isso. Agora fique com Deus. Tchau, tchau.